Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema sobre polinômios. Vamos ao enunciado. Existe um único polinômio p de x da forma p de x igual a 7x à sétima mais c1x à sexta mais c2x à quinta mais... e assim por diante, né? Mais C6x mais C7, tal que P de 1 é igual a 1, P de 2 é igual a 2 e assim por diante até P de 7 igual a 7. Encontre P de 0. Então ele fala que existe um único polinômio, né? Que é esse polinômio aqui de grau 7. Agora observe que só um coeficiente ele é conhecido, que é o coeficiente líder, ele vale 7, e os demais coeficientes são todos desconhecidos. E ele informa 7 pontos desse polinômio. Ele diz que P de 1 vale 1, P de 2 vale 2, P de 3 é igual a 3 e assim por diante, até P de 7 igual a 7. E aí ele diz que o polinômio que passa por esses pontos, ele é único. E quer que encontre P de 0, ok? Observe que você, para determinar P de 0, de início, teria que ter o polinômio P de x, né? Que seria trocar o x do polinômio por 0. E aí daria o C de 7. Então, determinar P de 0 é você trocar o x do polinômio por 0, só que quando trocar o x do polinômio por 0, todos esses termos vão desaparecer, restando C7. Portanto, P de 0, o valor P de 0 é igual a esse sétimo coeficiente aqui, ó, o C7, ok? E aí, para determiná-lo, uma possibilidade seria você substituir todos esses 7 pontos que foram dados. Como você tem 7 pontos, né, e 7 coeficientes a determinar, porque os coeficientes que são desconhecidos são de C1 até C7, portanto, 7 coeficientes são desconhecidos. Mas aí você tem 7 pontos. Quando substituir, você vai ter um sistema linear com 7 equações e 7 variáveis. Então, essa seria uma estratégia, ok? Mas note que resolver um sistema linear com 7 equações e 7 variáveis, dependendo de como fiquem as equações, pode dar muito trabalho, tá certo? Então eu vou seguir uma outra estratégia para resolver o problema. Então vamos à solução. Tá aqui o polinômio que foi dado, certo? Esse coeficiente aqui ele é conhecido, é igual a 7. Ok? E a gente conhece todos esses pontos aqui. São 7 pontos que eu tenho do polinômio. Observe que essas informações que ele dá aqui, quando elas estão escritas desta maneira, elas não sugerem muita coisa, certo? Mas observe que se eu escrever cada uma delas da seguinte forma, P de 1 igual a 1, eu vou escrever como P de 1 menos 1 igual a 0, certo? P de 2 igual a 2, eu vou escrever como P de 2 menos 2 igual a 0. E assim por diante, até a última informação, que é P de 7 igual a 7, que eu vou escrever como sendo P de 7 menos 7. Pronto, são informações equivalentes, né? Do jeito que eu escrevi, isso é equivalente às informações anteriores. Porém, quando elas estão escritas dessa forma que ele deu, não sugere muita coisa. Mas se você escreve desta maneira, é bastante sugestivo agora. O que é que isso sugere? Isso sugere que existe um polinômio Q de x, definido como sendo P de x menos x, do qual 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são raízes. Ok? Por quê? Porque note que se você faz o x do novo polinômio igual a 1,
você vai ficar com Q de 1 igual a P de 1 menos 1, só que P de 1 menos 1 é zero, ou seja, 1 é raiz do polinômio Q, ok? Porque Q de 1 vai ser zero. De modo análogo para 2, para 3, até 7. Então isso significa que os números naturais de 1 a 7 são raízes do polinômio Q de x, ok? Ora, se 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são raízes de Q de x, agora vamos analisar qual é o grau de Q de x, tá? Para ver se as raízes são, os números de 1 a 7 são todas as raízes. Observe que o grau de Q de x, ele vai ser o mesmo grau do polinômio P de x, e o grau do polinômio P de x é grau 7. Outra coisa também, o coeficiente líder do polinômio P de x é 7. Isso vai ser também o coeficiente líder do polinômio Q de x. Então vamos anotar essas observações, tá? Então, os números, vamos escrever assim, note que os números 1, 2 e assim por diante até 7 são as raízes, são todas as raízes, né? São as raízes de Q de x. E aí, esses números de 1 a 7, sendo todas as raízes de Q de x, isso leva à seguinte conclusão, que eu posso escrever o polinômio Q de x na sua forma fatorada. Eu sei que o coeficiente líder dele é igual a 7, então vai ficar 7 vezes. Se 1 é raiz, vai ter um fator x menos 1. Se 2 é raiz, vai ter um fator x menos 2. E assim por diante. Se 7 é raiz, vai ter um fator x menos 7. Ok? Então esse é o polinômio Q de x na sua forma fatorada. Só que eu preciso determinar o polinômio P de x, tá certo? Só que como Q de x é P de x menos x, eu posso substituir aqui. Então eu vou ficar com P de x menos x igual a 7 vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes reticência vezes x menos 7. E aí podemos isolar agora o polinômio P de x. P de x então vai ser igual a 7 vezes x menos 1 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x menos 3 e assim por diante até x menos 7, somado com x, ok? E aí ele quer que calcule P de zero. Não vale a pena abrir esse produto para colocar P na forma canônica, certo? Basta a gente substituir o zero na forma em que o polinômio se encontra. Tá ok? Então, como ele quer P de zero, e a gente sabe que P de x, da última igualdade, a gente sabe que P de x é igual a 7 vezes x menos 1, x menos 2, e assim por diante até x menos 7, mais x, certo? Aí como a gente está querendo calcular P de zero, né? Basta pegar zero e substituir no polinômio. Então P de zero vai ser igual a 7 que multiplica. Ora, pessoal, se a gente trocar todos os x por zero, né, a gente vai ficar com, nesse fator aqui, vai ficar apenas menos 1 vezes menos 2 vezes e assim por diante, até menos 7. Isso mais zero, ok? Então eu peguei todos os x, troquei por zero, ficando essa expressão numérica. Então P de zero vai ser igual ao quê? 7. Observe que, contando aqui com os fatores que estão na reticência, eu estou multiplicando menos 1 por menos 2 por menos 3 até menos 7. Portanto, tem 7 sinais de menos, né? Esses 7 sinais de menos,
a gente pode escrever menos 1 elevado à sétima, né? E os demais fatores que vão ficar é 1, 2, 3 e assim por diante até 7. E o zero aqui é neutro. Portanto, P de 0 será... Observe que menos 1 à sétima é menos 1. Então, isso aqui vai dar negativo. E aí vai ficar menos 7 multiplicado, né? Menos 7 multiplicado pelo produto dos números naturais de 1 até 7. Isso é simplesmente 7 fatorial. Ok? Aí pode ficar dessa maneira, ou então a gente resolver 7 fatorial e multiplicar por menos 7. Então, fazendo as contas, vamos ficar com P de 0 igual a menos 7 multiplicado pelo resultado de 7 fatorial. 7 fatorial, se a gente calcular, vai encontrar 5.040, ok? E aí P de 0 vai ser igual a menos 7 multiplicado por 5.040. Isso vai dar menos, certo? 7 vezes 5.040 dá 35.280. Então, esse é o valor de P de 0 que ele pede no enunciado. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.